Bom dia, bom dia! Louvado, exaltado, glorificado seja o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus que trabalha dentro de um propósito na vida de todos aqueles que nele crêem. Ovelha amada, já vou pedir para você deixar o gostei, viu? Você que está aqui pela primeira vez, se inscrever no canal e adquirir o hábito de orar conosco todos os dias, tá bom? Ao amanhecer, ao entardecer e meia-noite, tá bom? Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, ovelha, no livro de Atos, por favor. Atos a partir no capítulo 12. Atos capítulo 12. Abra aí, por favor. O título é Pedro é preso e libertado por um anjo. Ele foi preso por Herodes. Herodes com muito ódio de Pedro, na verdade de toda a igreja. E é exatamente assim que o inimigo ele age. Ele tem ódio de toda a sua vida. Se o inimigo pudesse, ovelha, ele destruía a tua vida por inteiro. Ele decepava você. Como ele fez, Herodes, ele cortou a cabeça de algumas pessoas. O ódio de Herodes era tão grande que Herodes, você sabe que quando a pessoa ela não gosta de você, tudo de ruim, se ela pudesse fazer, ela fazia. Tem gente que não conseguiu fazer mais porque ela não conseguiu. O próprio Deus não deixou. Então, escute, Herodes prendeu, mas o anjo soltou. Olha, o diabo ele pode ter feito alguma presepada, ele pode ter trazido algum problema, uma luta, uma guerra, uma dificuldade, mas Deus é aquele que age em seguida, ou na frente, ovelha. Fique tranquila, fique tranquilo, abra seu coração, confie nesse Deus, exerça a sua fé, obedeça ao Senhor. Obedeça ao Espírito de Deus. Ninguém consegue destruir alguém que tem o Espírito de Deus dentro dele, dentro dela. É perca de tempo. Ovelha amada, a injustiça, a mentira, a calúnia, o mal que alguém faz contra uma pessoa que tem Deus na vida dela, ovelha, ela está abençoando aquela pessoa e não sabe. Você vê, ovelha, que aqui a maldade de Herodes abençoou Pedro. Abençoou Pedro. Mas Pedro não estava sozinho. O problema é que muitas das vezes você está sozinha, você está descoberta. Você está na desobediência, na rebeldia. Às vezes você está usando, ovelha, as mesmas armas do inimigo. Como é que você vai vencer o inimigo usando as armas dele? As táticas dele, os planos dele. Não faça isso. Está na hora de você se posicionar. Está na hora, ovelha, de você começar a crer naquilo que Deus te prometeu. Está na hora de você parar de dar ouvido ao que as pessoas falam, ao que as pessoas dizem. Geralmente quem fala e quem diz é alguém que não tem história, não tem testemunho, não tem vida, não tem exemplo. Ouça o que Deus está dizendo. Você é minha escolhida. Se erga, se levante. Olha o que a Bíblia diz aqui no livro de Atos 12. Por aquele tempo, Herodes tomou medidas contra alguns da igreja. Matou Tiago, irmão de João, pela espada, e vendo que isso tinha agradado aos anciões, Herodes mandou prender Pedro durante a festa da Páscoa. Colocou Pedro na cadeia por 4 grupos de soldados. A intenção de Herodes era entregar Pedro aos judeus para que fosse julgado depois da Páscoa. A intenção, você vê que gente, pelas palavras de pessoas você vê a intenção delas. A intenção. Olha, o inimigo, ele se aproveita da intenção, daquela intenção maligna, maldosa,
de algumas pessoas contra a sua vida. E aí a Bíblia diz que, mas durante todo o tempo que passou na prisão, a igreja orava fervorosamente a Deus, rogando pela sua vida. Olha só, isso aqui, eu vou parar por aqui. A igreja, gente, não é as paredes. A igreja somos nós. A igreja não é o templo. Ali é uma instituição. Ali é uma instituição. A igreja é aqui, a igreja está aqui. A igreja está aqui. A igreja é todo o povo de Deus unido. E o diabo, ele odeia quando as pessoas estão unidas em um propósito, em uma campanha, em um voto, em algo que vai quebrar os planos do inimigo, que vai quebrar a intenção do inimigo. Veja que a oração da igreja quebrou a intenção maligna de Herodes. Ore pela sua família, ore pelo seu filho, ore pela sua casa, ore pela sua vida sentimental, ore pela sua empresa, ore. Veja que a oração da igreja trouxe o anjo, e o anjo tirou Pedro da cadeia. O anjo libertou Pedro. É as nossas orações que traz o anjo. Vou explicar para você poder entender, ovelha. Presta atenção. As orações, ovelha, quem leva é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele leva as nossas orações, porque ele está aqui com a gente. O Espírito Santo, ele está aqui no nosso meio. E ele leva. E aquelas orações precisam ter boas intenções. Tudo que você faz, ovelha, precisa estar dentro de uma boa intenção, ovelha. Filtre as suas intenções. Filtre. Cuidado com quando você for pedir algo, falar algo. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus pela sua vida. Eu quero rogar a Deus pela sua vida nesse momento. Tá bom? Eu vou orar por você agora. Em nome de Jesus. Eu vou orar. E a nossa oração, eu falei na oração de ontem, da noite, da batalha que acontece no mundo espiritual. Às vezes a pessoa fala assim, Deus não está me abençoando. Deus não está me abençoando. Você que pensa. Engano seu. Você está equivocada. Às vezes a bênção, Deus já liberou ela. Às vezes ela está retida no mundo espiritual. Cadê as suas orações? Cadê a sua ação? Cadê a sua vida com Deus? Cadê a sua perseverança? Cadê a sua obediência? Você quer bênção, não quer? Você quer vitória, não quer? Você quer milagre, não quer? Você quer felicidade, não quer? Mas você pergunta, você está obedecendo ao seu sacerdote? Ao seu líder? Você está honrando o seu líder? Você está honrando aquele que tem pagado o preço pela sua vida? Você tem sido fiel ao mundo espiritual da luz? Ou você está usando de malícia, de engano, de engodo, de maldade? Não brinque com o mundo espiritual. Tem gente que a vida dela está amarrada, os caminhos dela estão amarrados, as bênçãos estão retidas no mundo espiritual. Deus liberou, mas porque falta ação, falta. É que nem um carro. O carro, ele pode ser novo, ele pode ser bom, pode ter motor, 1.0, V6, pode ser o que for, mas se faltar combustível, se faltar fé, meu irmão, se faltar oração, meu irmão, se faltar Deus, o mundo espiritual pega. E tem muita gente dormindo, hein? Sabe quando é que a pessoa vai parar no colo do inimigo? Sabe quando que a pessoa vai parar no colo do inimigo? E às vezes ela está no colo do inimigo e não percebe. Veja que Sansão, ovelha, ele foi parar no colo do capeta. Tinha 6 tranças. Havia 7 tranças. Sobre a cabeça de Sansão tinha 7 tranças. Quer ver? Deixa eu verificar aqui na Bíblia aqui. Será 7 ou será 6? Havia, se eu não me engano, 7.
7 tranças. Livro de Juízes diz que havia 7 tranças sobre a vida de Sansão. Aqui. Juízes capítulo 16. 7 tranças. 7 tranças. Versículo 13. Se teceres as 7 tranças dos meus cabelos, da minha cabeça, com os liços da teia. Quer dizer, havia 7. Ela chegou a cortar 6. Ela conseguiu cortar 6 tranças. E na última trança, ele despertou. Tem gente que precisa despertar. Tem pessoas que precisam despertar, sabe? Tem pessoas que precisam acordar, se posicionar, largar o pecado, largar a mentira, largar, sabe, os maus hábitos, os hábitos de ficar falando dos outros, fofocando, inventando as coisas, deduzindo as coisas, se culpando, botando a culpa nos outros. A minha vida está assim por isso, por aquilo, por fulano. Não é por você mesmo. Quando Deus chama você, você não ouve Ele. Você não acredita no que Deus fala com você. Quando é o diabo, você acredita. Está na hora de você despertar. Está na hora de você obedecer o que Deus manda. Sansão foi parar no colo do inimigo quando ele desprezou aquilo que era de Deus. A gente para no colo do inimigo quando a gente brinca com as coisas de Deus, com as coisas espirituais. O inimigo nos pega, ele corta os nossos sonhos, ele corta as nossas forças, ele corta a nossa felicidade, a nossa espiritualidade quando você brinca, quando você tem maus olhos. Tudo que o inimigo quer é isso. Tudo que o inimigo quer é que você leve as coisas de Deus na brincadeira. Pegue aí a folha. Sabe por que o diabo, Herodes usado pelo diabo não conseguiu destruir Pedro? Sabe por quê? Porque Pedro acreditou na oração da igreja. Tem gente dentro da igreja que não acredita no que está fazendo, no que está sendo feito. Tem pessoas que estão desprezando o direcionamento, a palavra, a santa ceia, a vigília, o círculo de oração. Está desprezando o louvor, está desprezando as coisas espirituais, está desprezando aquilo que Jesus ensinou, a fé, a justiça, o amor, o sagrado. Tem pessoas desprezando o sagrado. O sagrado está sendo hoje desprezado. Vamos orar. Espírito de Deus, aqui eu venho orar por essa vida que tem crido em Ti e que diz assim: eu não aceito viver preso nas drogas, nos vícios, na mágoa, no ódio. Pai, qual a área da vida dessa pessoa que o inimigo aprisionou? Qual familiar? Tem pessoas que a vida sentimental, espiritual, está presa. O inimigo prendeu essa pessoa no passado, nas mágoas, nos ódios. Mas o Senhor está quebrando agora. O Senhor está livrando agora de todo o mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o mal está sendo quebrado. A intenção maligna, a obra de feitiçaria, a obra de maldição está sendo quebrada dos caminhos dessa vida. Em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se inscreve aqui no canal. Lembrando que dia 13 nós temos uma grande concentração de fé e milagres. Olha, não vai ter só um pregador, não vai ter só uma pregadora não, vai ter vários.
vários, viu? Vai ser um culto vai ser a noite da bondade de Deus. Vamos estar recebendo ali a cantora Tamiris Campos, vamos estar recebendo ali o pastor Ramon, a pastora Andréia, a pastora Fagma, vamos estar recebendo o pastor Massinho também, o pastor Carlos, né? Vamos estar recebendo o pastor Rogério, missionária Eli, né? Vai ser assim uma noite de glória, tá bom? Deus abençoe.